Vocês estão vendo já minha tela? Ou ainda não? Para mim, não. Não? Não. Não. Para mim também não. Alguma tela está aparecendo para vocês? Agora tá. Tá. A do Soult está aparecendo? Não, só da Não, reunião. tá aparecendo a janela da reunião. Gente, mas tá difícil. Espera aí, só um minuto. Só da reunião ainda? Agora apareceu uma tela aqui que não carregou ainda. Vamos ver o que é. Nada? Nada. Para mim, Gente, pelo menos, não. Para mim também não. tentar de novo. Tá difícil. Agora foi, ó. Foi? Foi. Então vamos lá, gente. Aline, Oi. minimiza a da reunião. É porque a sua tela da reunião tá na frente da tela do Soult. Vê Isso, se agora deu saiu. certo. Assim. Tá. Isso. Uhum. Então, é uma análise que a gente tem que entender que a gente vai fazer tipo a Ana agora, né? É uma análise que a gente vai fazer a estrutura do barramento e só depois dessa estrutura do barramento estar publicada que a gente vai conseguir fazer a regularização da captação. Então, nesse primeiro momento é que a gente tem que entender que vão ser duas outorgas distintas para a mesma coisa. O que a gente chegou à conclusão aqui, gente, é o seguinte, que para a estrutura de barramento a gente não está dando 10 anos. A gente já está colocando 35, para não ter que ficar outorgando toda hora a mesma coisa, sendo que é uma estrutura que a gente tem a ideia de que está consolidada a partir da implantação, né? Aline, já Oi. te interromper. Mas esses 35 anos para o barramento tem a previsão legal? Tem, a gente pode flexibilizar até 35 anos, a partir de 10 anos até 35 anos. Não é Mas concessão, é autorização. esses 35 anos apenas para a estrutura do barramento. Só para a estrutura, não para a captação, tá, gente? A captação ela é variável. Isso não significa que se o barramento fizer uma ampliação, algum ajuste, tiver que descomissionar parte dele, que ele não tem a obrigação de retificar. Muito pelo contrário, a gente sabe que toda e qualquer retificação é necessário entrar com um novo processo. Tá bom? Aline, isso aí foi até discutido na capacitação, né? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Porque se na portaria fala que ele tem o prazo de 6 anos para construir o barramento, por que a gente está dando esses 35? Não, olha bem, aí são várias nuances da portaria, né? Ele tem 3 anos para iniciar a obra. Então, se a gente tiver, porque assim, vou voltar a tudo. Quando um barramento está implantado, é diferente do barramento a ser implantado, tá bem? O barramento já implantado, então ele já vai conseguir, a gente vai dar os 35 anos para ele, e ele automaticamente, após a publicação da portaria da estrutura, ele vai conseguir fazer o requerimento de captação. Ponto. Isso nos barramentos já implantados. Barramentos que não estão implantados. A gente pode conceder para a estrutura 35 anos, correto? Só que esta captação, ela vai exigir, né, a comprovação da implantação da obra. Ele não vai conseguir entrar com uma captação antes da comprovação desta estrutura estar totalmente implantada, tá bem? Então, esse medo, de repente, que a gente tem, né, de... nossa, me fugiu aqui a palavra. Da gente outorgar algo que não está implantado, ela foge da nossa capacidade. Entendeu, Larissa? Então, assim,
para a gente seguir o fluxo normal, ele vai ter que comprovar isso dentro do processo. Hoje, a comprovação, ela está sendo feita pelo SEI. O SOUT, ela ainda não está aceitando, né, a comprovação de condicionante. Eu não sei se no período que eu estava de férias para hoje mudou alguma coisa. Mas até o momento das minhas férias, as comprovações de condicionante, elas estavam sendo feitas pelo SEI. Então, lá na portaria 48 e no decreto 47, ele fala o seguinte: o início das obras, então, é qualquer início. Então, ele teve uma supressão de vegetação, ele fez qualquer mexida nessa área que ele vai fazer a implantação do barramento, é um início de obra, são 3 anos. Se ele não fez isso, ele perde o direito, certo? E ele que tem que comprovar. Aí, essa questão dos 6 anos é o seguinte: ele está utilizando já no período de 6 anos, porque é o máximo que ele tem para início em 3 e finalização em 6. Então, se ele não está usando já, essa estrutura já não está totalmente consolidada ali, implantada, ele perdeu o direito disso. Então, ele tem que entrar novamente com outro processo. E isso aí é uma questão de que o empreendedor que tem que informar dentro do processo. Tá bem? Então, hoje vai ficar mais fácil com o SOUT, porque ele só vai conseguir solicitar a implantação após a comprovação. E para ele comprovar, ele vai ter que seguir a regra do jogo. Hoje, para nós, dentro do SEI, é mais difícil. Aí a gente tem que buscar imagens, a gente tem que ficar atrás disso tudo, né? Então, com o SOUT, como ele vai fazer? Assim, eu entendo, né? Ninguém vai querer implantar um barramento para não usar. Vai implantar um barramento justamente para utilizar. E eu não sei aí o IEF, mas o IEF aqui não costuma demorar tanto assim, né? Hoje em dia, eles nem antigamente se entendia, quando fez a primeira leitura das regras, né? Eu entendi o seguinte: tem que sair outorga para depois sair a supressão de vegetação, para depois sair las rasas. A gente já viu que isso não funciona dessa maneira. Pode sair tudo ao mesmo tempo, e como um só tem efeito junto ao outro, não tem problema. A las sair, depois sair a supressão, depois sair a outorga, porque um é interdependente, né? Isso tá descrito no certificado. Não sei se eu fui clara, tá, gente? Sim, deu para entender, sim, Aline. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui acho que foi o meu último, agora eu só tenho poço tubular, tá, gente? Aí eu vou analisar aqui o processo. Eu já até comecei a analisar, tá? Porque eu fui ver, assim, se a gente, mais ou menos, conseguiria seguir o fluxo. A primeira coisa que eu tento observar, eu não sei aí, porque aqui a gente é meio chato, sabe? Então, eu acho que a gente é mais chato mesmo. É se essa estrutura do barramento ela vai estar toda dentro do empreendimento ou se ela vai estar entre empreendimentos, tá? Normalmente, quando é um empreendimento, quando é um barramento assim, eu vou dentro do... Aqui é o zoom, né, que a gente consegue dar no SOUT. A gente consegue ver essa estrutura aqui até com mais amplitude. Então, normalmente aqui, como a gente não tem a funcionalidade do carro, e eu sinto muita falta, sabe? Eu acho que isso tinha que fazer parte para a gente ver se este barramento ele é pertencente a um único empreendimento, se é entre empreendimentos, mas como a gente não consegue, né, essa ferramenta, pelo menos nesse SOUT 2.0, não tem para nós, tá? Então, eu tento buscar aqui no relatório técnico algum indício de que se esse barramento ele é do empreendimento apenas ou não. Então, aqui eu já olhei o relatório técnico. Aí vocês estão conseguindo olhar aí a tela junto comigo, né? Sim. Tá. Já dei uma olhadinha aqui no relatório técnico. Consegui uma imagem aqui que o empreendimento, né? Ele me deu aqui a ideia de que não está só dentro desse empreendimento. Então, eu sempre tento ver
depois de eu fazer essa consideração aqui, se o barramento está dentro ou fora, acabo de ler todo, eu sou muito analógica, então anoto tudo, tá? Então, tudo para mim, eu tenho que fazer anotações. Então, eu vou fazendo igual a gente fazia lá no Cian, igual a gente fazia no SEI, vou buscando os empreendimentos, as informações, quantos hectares, porque nesse momento ele pode ou não falar se ele vai irrigar, tá? Isso ele é optativo, isso não é obrigatório. Se depois ele quiser mudar de ideia, ele pode mudar de ideia. O porquê de mudar de ideia? Dentro das DACs, eles vão fazer, formalizar processos de barramento sem captação, com regularização de vazão, e depois, no momento que eles tiverem discutido dentro da CGLs, que eles vão vir aqui fazer retificações, né? Então, tanto faz, é optativo. Aqui nesse caso, ele já nos fornece informações de que vai sim irrigar 300 hectares, tá bem? Coloco alguns dados de localização, características técnicas, né? Tudo isso. Lembrando que hoje eles estão exigindo no mínimo 10 anos, tá? Para os barramentos. No mínimo. Antigamente eles estavam fazendo a leitura porque o termo de referência ele deixava aberto. Então, às vezes, eles colocavam só o ano crítico na simulação. Então, hoje, a gente está pedindo uma estação com no mínimo 10 anos, tá, gente? Tem algumas estações que vão ter, tem outras que não vão ter. Essa é uma observação que eu e Zilvane fizemos, e a gente vai até conversar com o pessoal da Ácora, de que eu acho que para nós, analistas, deveria já aparecer, no momento do modo de análise nosso, qual que é a estação que o SOLT ela considerou na leitura desse barramento. Não aparece. Então, a gente subentende lá pelo CIAM, tá bem? Aqui nos dá os dados de volume acumulado, né? A área desse barramento, todos os estudos a serem considerados dentro do projeto. Isso aí é uma leitura que a gente vai fazer individual mesmo, tá? As anotações individuais que vocês julgam mais necessárias. Como o SOLT ele já elabora um pré-parecer técnico, a gente vai precisar de colocar poucas coisas lá de informação no parecer técnico mesmo, tá? Nesse caso aqui, depois de fazer a leitura, verificação de todos os dados do barramento, eu já coloquei aqui, para mim, existe uma pendência, tá? Não vi a anuência do vizinho. Eu gosto de pedir para evitar problemas futuros, que aí depois o vizinho, e a gente já teve problemas aqui, acredito que vocês também, né, aí no Triângulo, de assim, poxa, mas você concedeu uma outorga e ninguém me perguntou se podia. Então, assim, para evitar esse tipo de discussão futura, a gente já pede a carta de anuência, sabe? Já no momento que a gente vai fazer a análise. Então, aqui a minha pendência já foi em relação à carta de anuência do vizinho, se ele tem ciência de que isso vai ser feito. Acredito que sim, né? Porque possivelmente ele já deve ter dado entrada no IEF para a questão da supressão ou intervenção em APP. Então, isso não vai ser nada assim de novidade. Fala, Thaís. Aline, nesse caso da anuência, seria para a construção do barramento, né? Porque se o Sim. barramento já estiver instalado, no caso seria só, tipo assim, notificar o vizinho que ele vai captar, porque já está instalado no caso, né? Não, se tiver implantado, não. Porque aí o barramento é meu e seu. Ok. Então, Entendeu? então no caso da anuência seria só para construir, né, o barramento. Normalmente quando é assim, eu vou te ser sincera, eu peço em tudo. Não, mas é porque aí entra as questões das brigas dos vizinhos, né? É. Quando o barramento já está instalado, né? Aí não justifica a gente também Porque assim, entrar na celeuma, né? porque assim, alguém
E foi até uma coisa que eu e Zilvânia, a gente, no dia da reunião dos barramentos, a gente falou assim, mas por que que o barramento vai sair no nome de um? Por que que não vai sair no nome dos dois? Então, falou que o SOLT hoje não tem essa condição. Então, uma pessoa vai regularizar, certo? E aí, essa pessoa que vai regularizar, por que disso, gente? Porque, assim, a responsabilidade é dos dois. A responsabilidade em cumprimento de condicionante, se tiver que fazer o PAI, se tiver que fazer o acompanhamento, todas as inspeções de barragem, elas são de responsabilidade de todos os envolvidos nesse barramento, não só de quem está com a maior parte do barramento ou onde o eixo está implantado. É o que a gente entende aqui, a responsabilidade é de todo mundo que está ali. Certo? Se você capta ou não capta, a responsabilidade tem que ser sua também. Então, a gente pede a anuência para que todas as partes envolvidas, elas tenham ciência da responsabilidade que elas vão ter. Porque se futuramente a gente for lá fazer uma verificação em campo, possivelmente você vai falar o seguinte, esse barramento está todo aqui dentro do seu empreendimento ou ele está entre mais de um empreendimento? Então, normalmente a gente faz essa verificação. Aí, e quando faz essa verificação, às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, não, só eu que sou responsável por isso. Mesmo que bata lá o remanso desse barramento na área do meu vizinho, ele não faz a captação. Então, ele puxou a responsabilidade para ele. Então, a gente tem que verificar, assim, como que está essa questão entre as partes envolvidas, tá? Mas eu acho melhor pedir anuência. Sabe, assim, porque aí todo mundo está ciente do que está acontecendo, mesmo que de repente o seu vizinho não vai requerer uma captação. Não, é porque teve um caso meu que o vizinho ele não captava, mas ele também não quis dar anuência. Porque ele é o vizinho dos brigados, sabe? E aí eu acho que na época o empreendedor entrou em contato com o pessoal de BH, né? Aí eles falaram que nesse caso, como o barramento já estava implantado, ele informar o vizinho, né, como se fosse uma ciência mesmo que ele iria captar, seria suficiente, tipo assim, uma notificação, né? Porque já estava implantado e ele não queria dar anuência, mas é de briga mesmo, Mas deixa eu te falar, mudou totalmente agora a questão de barramento entre esses vizinhos, né, com confrontantes. Hoje em dia, cada um vai ter sua portaria. Antigamente, lá no início, quando eu comecei no IGAM, né, exclusivamente no IGAM, se fazia 2 portarias distintas para o mesmo barramento, e a gente que descobria se tinha ou não usuário dentro do barramento. Depois a gente foi fazer, você também foi, Thaís, eu não lembro da Larissa, se alguns de vocês foram, mas alguém do Triângulo foi, tá? A gente foi fazer ai, gente, hoje eu tô bem burra, um curso lá em Belo Horizonte, e nos foi orientado que deveria ser feita, eu não vou falar o nome da pessoa que orientou, tá? Que deveria ser feita pelo eixo do barramento, tá? Que deveria ser apenas uma única portaria e os entrantes futuros deveriam requerer uma retificação dessa portaria, justamente para a gente ter segurança da análise. Beleza. Quando foi no ano passado, a instrução que nos foi passada já foi o seguinte: não, é para cada ponto ter a sua própria portaria, porque se subentende que se existe um fragmento de barramento dentro do empreendimento, este fragmento também é meu, então eu também tenho direitos, tá? Então foi falado o seguinte, não precisa de pedir anuência, você vai fazer uma outra portaria para este daí. No SOLT é assim, alguém vai validar a estrutura, certo? Depois dessa validação da estrutura e publicação dessa portaria, que aí os requerentes vão solicitar suas captações distintas. Tá bem? Então, assim, não vai ter briga mais, né? Apenas na hora de quem que vai validar as informações do barramento. Aí vai ter um dono do barramento. Mas isso aí já é uma discussão
para a gente ter futura de responsabilização, né? De condicionante, de tudo isso aí é outro assunto. A gente não vai criar esse assunto para nós hoje, tá bem? Vamos deixar o pessoal criar lá em Belo Horizonte uma possibilidade, né? Para a gente resolver isso futuramente. Hoje é super importante uma batimetria correta, tá? Antigamente a gente via que tinha umas estruturas de batimetria que vinham meio assim, né? E a gente meio que aceitava as batimetrias. Hoje as cotas, elas são super importantes para a gente fazer as simulações. Cota, área, volume, tá? Principalmente os dados de captação estarem bem representados e casando com o projeto de irrigação que eles vão entregar, tá? A evaporação, a taxa de precipitação, tudo isso é importante para a gente poder validar futuramente na nossa estação, na nossa planilha de simulação, né? Que a gente vai fazer. Então, é importante também, vocês que estão fazendo análise, a gente ver realmente se é um barramento com regularização ou se são aqueles barramentos que não têm regularização e a gente chama eles de dique, né? Então, assim, a gente já pegou, inclusive aqui no SOUT, alguns tentando forçar um barramento sem regularização, entrando com regularização de vazão. Então, nesse caso, a gente arquiva e não discute, tá? Continua sendo da mesma forma que era. Vai formalizar com captação sem regularização e a gente vai analisar fio d'água, os diques, tá? Ou barramentos de, como que é que eles falam? Barramentos de, esqueci o nome. Mas vocês sabem do que é. De nível, obrigada, tá, Giovana? Barramento de nível, tá bem? Nesse caso aqui, a gente viu que é um barramento. A gente está vendo aqui, ó, a cota, volume e área, que a gente futuramente vai precisar disso aqui, na hora de colocar lá na nossa planilha, tá certo? E aí a gente vai dar sequência à nossa análise. Aqui depois vocês olham tudo, vejam se tem alguma inconformidade no processo de vocês e validem ou invalidem. Na aba de finalidade, a gente vai olhar o nosso sistema, né? Aqui, para mim, apareceu que vão ser 3 culturas, tá? Cada uma com uma área de 100 hectares, que aí realmente casa com aquela informação de 300 hectares que a gente teve lá atrás, tá bem? Aqui, no curso que teve, eles falaram que essa variação, que é esse 0% aí, é importante a gente tentar mantê-la num nível de até, no máximo, 20%, tá? Caso a gente veja que essa variação ela está muito superior a 20%, a gente invalida e pede para que a consultoria ambiental ela confirme os dados em que formalizou no processo, tá? Porque isso aqui não tem muito segredo não, gente. Se ele abrir aquela planilhazinha lá da Ana, essas informações estão lá. Só se ele pegou uma planilha totalmente diferente do município que ele estava. Então, assim, normalmente essas informações elas não vão ter muita variação, não. Se ele pegou a planilha certa lá na Ana, ou no próprio site do IGAN já tem essas planilhas todas disponibilizadas lá. Então, não tem muito segredo, não, tá? Mas aí a gente, caso ocorra uma variação muito grande, tanto aqui na precipitação, né? No coeficiente de ajustamento, coeficiente cultural, na evapotranspiração, na evaporação, se essa variação for muito superior a 20%, a gente invalida aqui e solicita comprovação dos dados dessa variação, tá? Aqui ele fez para soja, ele fez para o milho e ele fez para o feijão. Eu vou ser sincera com vocês, eu tenho dúvida que são 300 hectares. Tenho dúvida. E vocês não tiveram a mesma dúvida que eu, não?
para mim são 100 hectares só, tá? Aqui para mim, quando eu olho soja, é de outubro a janeiro. Depois, o milho de fevereiro a maio. E feijão, junho e julho, para mim são 100 hectares. Tá? Ele simplesmente está fazendo rotação de culturas. Então, para mim, não são 300. Para mim, são 100 hectares. Então, na hora dele pedir a captação, se ele entrar com 300 hectares, a gente vai invalidar isso dele. São 100 hectares. Para cada cultura, são 100 hectares. Então, o total é 100 hectares. Vocês conseguiram entender isso, né? Então, na hora que ele colocar 300 hectares de irrigação, é só se casasse as informações. Sim, Rebeca? Rebeca? Vocês estão me escutando, gente? Sim, então. Acho que a Rebeca levantou a mão. Acho que às vezes ela levantou sem querer, não? Pode ter sido. Acho que ela nem está nos escutando, né? Parece que não. Acho que eu Rebeca. dela. Ai, travou aqui para mim. Travou tudo. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, essa questão da área, né? Para mim aqui também surgiu de ser rotação de cultura, né? A gente poderia confirmar no relatório se a área que ele tiver informado, e aí, no caso, a gente reprovaria aqui para pedir para ele ajustar? Não, aqui nesse momento não. Na hora da captação, sim. Na hora da captação, eu colocaria aqui no valor total, aqui, ó. Na hora que eu visse que ele tá. Aqui não, porque ele não vai ter muito segredo aqui, nesse momento. Mas na hora da nossa análise, se tiver 300 hectares, na hora da gente analisar a captação em si, eu reprovaria e pediria para ele para ajustar a área dele de acordo com a área irrigada no momento da utilização do recurso hídrico. Então, assim, Tá. se é uma rotação de culturas, são 100 hectares. A área total dele é 100 hectares. Tá. Só que ele vai fragmentar em 3 períodos diferentes. Tá, ok. Então a gente faria essa solicitação de adequação, então, no momento da captação do barramento. Beleza. Porque aqui é só mesmo a estrutura de barramento. Então, assim, ele, como eu disse lá no início, é optativo. Né? Ele pode identificar se vai haver captação ou não. Isso não vai interferir para a gente, tá? Vai interferir, sim. Na hora da simulação, a gente vai colocar esses dados de captação, mas eu vou ser muito sincera com vocês. Se é um barramento a ser implantado, aqui a gente coloca 100%. Ele que adeque a realidade da captação dele depois que a gente conseguir. Porque, assim, é um barramento, a gente entende que pode ser uma área que já esteja saturada, certo? E essa implantação do barramento, em algum momento, ela pode ocasionar um déficit hídrico no trecho solicitado. Então, se é implantado, a ser implantado, a gente analisa e coloca 100%, não tem discussão. Tá? Se for um barramento já implantado, aí na hora da simulação eu explico, que aí a gente vai fazer de trás para frente. Tá? Obrigada. Então, aqui eu acho que a gente concorda, né? Que futuramente ele deverá adequar os dados dele. Se ele entrar com 300 hectares, a gente vai pedir para ele ajustar. Porque se ele entrar com 300 hectares, esse barramento não passa. Tá? Se ele entrar com 100 hectares, o barramento é capaz até de passar. Então, vamos seguir. Agora, no modo de uso. Essa aqui eu nem comecei a analisar, não. Essa aqui eu deixei. Então, aqui é apenas a validação das informações já prestadas por ele, tá? Que é o barramento com regularização de vazão. E aí foi passada até uma nota para a gente, o seguinte, caso
ele te tenha colocado aqui que é sem regularização nesse tipo de barramento, né? Mas que a gente lá nos estudos dele, a gente tem identificado que é com regularização. Então, sem querer, ele colocou sem regularização de vazão aqui, tá? Aí a gente invalida a análise aqui e solicita a ele ajustes no tipo de barramento, tá? A gente não arquiva, não. A gente vai solicitar que ele ajuste, uma vez que os estudos apresentados, eles possuem regularização de vazão. Tá bom? Mas eu acho assim que é muito difícil isso acontecer, né, gente? Não é possível. Mas é possível, né? A gente sabe que é. Então, assim, aqui, volume útil, o volume morto, a altura, a gente vai precisar para nossa continuidade da análise, tá? E aqui a gente vai olhando tudo, ó, se realmente o maciço é de terra, se é galgável, a largura da crista, comprimento da crista, tudo isso aqui, ó, vai possuir descarga de fundo. Se ele falar que não vai possuir, a gente vai pedir para ele adequar os estudos dele, porque ele tem que ter estrutura de descarga de fundo, né? Se for implantado, tá? O já implantado, aí a gente vai pensar em outra alternativa. Largura de maciço, altura do maciço, tudo isso. E esses dados ele já tem que ter preenchido lá na batimetria dele, tá? Então a gente só vai mesmo ver se o que ele descreveu lá na batimetria apresentada, ela está de acordo com a caracterização do barramento. Mas isso a gente já fazia, né, gente? Então, olha bem, aí no 1.3 aqui tem um volume de captação estimado. É o que possivelmente ele vai requerer futuramente. Então, aqui ele está falando 135 mil metros cúbicos, né? Então, assim, futuramente que a gente vai ver se isso realmente faz jus ao barramento dele. Aqui ele colocou quais são os valores de cota, certo? A gente vai precisar dessas informações aqui para a gente fazer a nossa estação. E a cronologia, ele nos colocou que ele possui uma vazão afluente. E aí, como eles estão ainda acostumados, aí na área de vocês já está com os estudos de sazonalidade ou ainda não? Não. Não, né? Aqui para nós já tem. Só tá? alguns na pontinha aí, eu acho que uns processos que são até aí próximos à região ali do Paracatu. Tá. Então, assim, aqui para nós já tem a vazão sazonal, tá? Mas, normalmente, os empreendedores ainda, como eles ainda estão tendo uma dificuldadezinha na questão da sazonalidade e de entender a sazonalidade, eles ainda estão colocando vazão anual, tá? Tanto na afluente quanto na efluente. Então, aqui eles estão colocando a vazão afluente anual, 150, e a vazão efluente também anual de 150. Isso vai, para vocês, isso ainda vai acontecer, né, durante um período. Para nós aqui, isso já não está acontecendo. Mesmo com os dados apresentados pela consultoria, a gente já está analisando com sazonalidade aqui, tá? Os barramentos. Tá bem? Então, a estação que eu vou mostrar para vocês, na hora das vazões, vocês vão verificar se está já em uma área com disponibilidade dos dados sazonais ou se ainda vocês estão trabalhando com aquelas vazões anuais. Isso vocês vão ter que verificar. Vou abrir qualquer estação aqui que eu não achei a desse barramento, tá, gente? Deixa eu só abrir qualquer uma aqui. Eu acho que esse barramento. Aline, Oi. tô vendo aí que você já deixou salvo cada planilha com uma estação para não ter que ficar buscando os dados, é isso? Sim, aqui a gente faz assim. Ah, não, beleza. Aqui, o que a gente faz? A gente tem uma planilha única, certo? Aqui a gente fez até uma planilha SOLT, tá vendo? E aí as estações, quando eu faço uma estação, eu disponibilizo aqui, o meu colega faz uma estação, disponibiliza nessa mesma pasta, para ficar mais fácil o trabalho,
entendeu? Não, Senão com toda certeza. hora você tem que ficar montando uma estação. Então, assim, a gente já faz aqui, já coloca todos os dados, certo? Claro que ao pegar o processo, os dados normais de cota, das questões que são únicas e individuais do barramento, você vai ter que preencher aqui, certo? Uhum. Mas assim, a estação em si não vai ter muito segredo. Ela está montada, assim, todo ano a gente faz atualização, sabe? Isso que a gente faz. Então, assim, para o ano de 2025 vai ser isso aqui. Ano de 2026, nessa mesma época, a gente vai fazer atualização para ver se entrou o ano de 2025, para ver se realmente ele não considerou 2024, 2025, pode ser que os dados ainda vão ser plotados dentro dessa planilha, né? Então a gente sempre tenta fazer a atualização dos dados, tá bem? Beleza, é uma boa dica, porque todas as vezes ficar preenchendo, acho que não dá, não, né? Aqui já tem uns anos que a gente faz assim, sabe? A união Não, a faz a gente tinha força, né? a nossa planilha de simulação anterior já Aham. tinha as estações também. A gente só mudava o número da estação, ela já mudava, ela já puxava os dados. Então, Sim, assim, tipo uma agora mala com o direta, né? Solt que mudou, né? Aí com o Solt a gente. Agora vou copiar essa ideia, fazer essa pasta com a planilha de Solt. Menina, Já Vai ter que ser, colocar as porque senão não tem estações jeito, não. ali. aqui a gente faz tudo, tá vendo? Ó, então, assim, ó, a dragagem, eu fiz uma dragagem, já fiz um passo a passo. Poço tubular, a gente tem um passo a passo. As estações, a gente faz um passo a passo, sabe? Porque, por exemplo, o poço tubular para nós é muita informação. Aqui a gente tem áreas que são muito específicas e aí tem aquele negócio de portaria provisória, né? Tão chato. Então, assim, tem hora que eu não lembro o que eu tenho que fazer no processo. Então, a gente já fez uma cola aqui para saber o que tem que fazer, sabe? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir qualquer uma aqui. Eu acredito que seja essa daqui. Se não for, gente, me desculpe. Vocês estão vendo a tabelinha aí do Excel? Sim. Então, tá. Então, aqui, esse código da Cobacia, a gente vai conseguir ele lá no IDE, tá? A gente vai lá, coloca a coordenada desse ponto que a gente tem, ou em UTM, ou grau minuto segundo, e aí fica a critério de vocês. Lá, depois vocês vão apertar o izinho, né? Coloca a vazão do Otto, a vazão Otto, e depois vocês colocam o izinho, vai aparecer as informações lá. Vocês sabem fazer isso, não sabem ou não sabem? Sabem, né? Então, esse código vai ser variável, toda vez que vocês forem analisar, vai ter que mexer nele também. Aqui, porque a nossa circunscrição, ela é SF8, automaticamente já sai a porcentagem aqui. Larissa, na hora de fazer coletiva, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma coletiva do SF8, tá? Eu tive que colocar SF7 aqui para mim, para validar 50%. Então, é só esses pequenos detalhes na hora de vocês fazerem coletiva e for já na sazonal, para olhar o fluxo mínimo aqui, que senão dá erro lá para a gente futuramente. Mas isso é só para a gente poder ter, porque senão eles têm que mexer nessa planilha de Excel, colocar que é conflito. Então, assim, para evitar a fadiga, a gente se atenta a isso, tá? Entendi. Aqui vai ser o NA máximo, a gente vai colocar. E assim, a gente tem que verificar esse volume com esse daqui, tem que estar casando, tá, gente? Se essa informação não estiver casando, a nossa referência lá no finalzinho da tabela, ela vai dar erro, tá bem? Então, é a única coisa, assim, na planilha chatinha. Então, tô falando isso porque eu já errei, tá? Ele tinha me apresentado, desculpa, esse volume aqui da primeira cota, e ele tinha me apresentado um volume cheio lá na crista do barramento para esse NA normal. Então, na hora que eu preenchi os dados de volume aqui no NA, que foi lá em cima da crista,
e estava incompatível a esse primeiro aqui da primeira cota apresentada, deu erro. Então, verificar isso direitinho, tá? Esses dois números, eles têm que estar batendo, tá certo? É a dica mais preciosa, porque eu errei nisso aí. Aqui é a área de drenagem incremental, aí eu vou voltar aqui no Alsolt, tá? Porque aí a gente tem, eu vou passar para frente, essa área de contribuição aqui, ó, tá? Que vai ser o que a gente vai alimentar lá naquele primeiro momento aqui, ó, tá? Conseguiram observar? Conseguiram? Travou, gente? Não, tá dando pra... Deu para ver, né? E a gente Deu pra estava, ver. ó, a gente estava nessa aba aqui, eu só segui para pegar esse dado aqui, tá? Ele vai estar diferente porque não é a mesma estação, tá, gente? Eu não achei a estação que eu mexi. Então, aí depois a gente vem com aquele dado que a gente tirou lá do SOLT, coloca aqui. Essa área inundada vai ser apresentada pela batimetria. Essa altura do barramento também vai ser apresentada lá pelos dados de batimetria e esse fluxo aqui mínimo também vai ter apresentado para a gente nos estudos dele, tá? Pode tanto no SOLT ou na batimetria dele, tanto faz. Tá bem? Alguma dúvida até aí? Então, essa área de drenagem incremental é a área que ele apresenta, que o Não. usuário... Essa área aqui, ó, essa área de contribuição a montante SOLT é a nossa área. Ah, tá. É a área que o sistema, ela pegou a montante desse ponto, tá? Era aquela área que a gente traçava lá no CIAM, o SOLT, ela já nos dá isso. Isso não é informação do usuário, isso é informação nossa. Tá bom? Então, a gente coloca essa área de drenagem aqui, o fluxo mínimo, automaticamente ele já faz o cálculo de volume útil, a profundidade medida ele já dá. Essas informações de cota aqui, volume e área, a gente vai pegar lá da batimetria apresentada ou no próprio SOLT, tá, gente? Lembra esse momento aqui que eu falei, ó, deixa eu voltar. Esses dados aqui, ó, tá vendo? De cota, tal, que a gente vai precisar, é o que a gente precisa para alimentar a nossa planilha lá. Então, ou pode pegar aqui dessa parte do SOLT, ou você pode verificar lá na batimetria do barramento. Eu gosto de ver na batimetria para ver se está batendo mesmo, tá? Aline, Oi. no caso, são 10 campos de cotas que tem que preencher no SOLT, né? 10 níveis. Aí tem batimetria? Nem sei, não. Não. Precisa não. Não? Não, é porque, Não. exemplo, eles disponibilizam 10... Tem como você voltar naquela tela lá do SOLT? Uhum. Aí, Aqui essa. nas cotas, tá vendo? Uhum. São 10, né? 10 caixinhas. Aham. Aí, às vezes, na batimetria, eles apresentam, vamos Sim. supor, deu 7 níveis, né? É. Vai passar com esses 7 ou ele tem que preencher os 10? Deixa eu te falar, aqui é porcentagem de cota. Lá é metro de cota. Então, normalmente a batimetria, ela bate com a altura do barramento, tá? Por isso que eu falei assim, eu prefiro pegar lá na batimetria dele, porque normalmente ele coloca a cota da altura, Isso. tá? Então, por isso que eu pego lá da batimetria do barramento, eu prefiro. É porque que às vezes, se a dele der menos, né? Ele provavelmente vai fazer uma média aqui, né? Para preencher os 10, senão não vai passar, né? Sim. Então, Por isso que eu tô te realmente é falando, melhor. aqui é porcentagem da cota. Lá é metro da cota. Entendeu? É a altura. Entendeu? Aí normalmente eles casam essa informação. Então eu gosto de pegar lá na batimetria. Abro a batimetria dele, olho, sabe qual que é a cota maior para menor e vou alimentando o sistema a partir disso. Em processos antigos, que a gente vai ter que acabar cadastrando aqui,
essa informação aqui para nós vai ficar meio complicada, né? Porque a gente vai ter que meio que fazer uma conta, né? Você pode olhar ali, é o que ele colocou 100, e depois com 90 foi a partir do primeiro, sabe? Então ele vai fazendo só assim, uma contribuição de porcentagem mesmo, então não é no metro da porcentagem, tá? Então eu indico pegar a batimetria mesmo, para nós é mais seguro. É porque na planilha é em metro, né? Aham. Então é melhor Tá pegar do relatório. Ah, eu prefiro. Eu acho que fica mais fidedigno, né, ao que foi apresentado. Aí eu peguei isso aqui da batimetria, tá, gente? Lembrando do maior para o menor. Fala, Larissa. Então, todos esses campos, né, que tá em verde, é a gente que preenche. Tem. E os em branco a gente não mexe. Exatamente. Perfeito. Tá? Então, esses dados aqui foram preenchidos por mim, a partir, né, dos dados encaminhados no processo. E aí, lembra que eu falei no início, eu falei, eu queria que o SOLT, ele mostrasse a estação que ele considerou no barramento. Ele não mostra, tá? E aí a gente continua naquela de entrar no SEI. No SEI não, no CIAM. Para a gente conseguir essa informação, a gente entra aqui no CIAM. Aí eu peguei aqui, eu peguei um número aqui de processo teste, que é o que a gente entra por aqui, tá? A gente entra no processo teste, meu nome já está até lá, eu deixei para sempre esse processo. Aí coloca a coordenada geográfica deste barramento, valida, visualiza igual a gente fazia e marca qual que é a estação que vai estar mais próxima, respeitando a circunscrição hidrográfica do barramento, né? Porque tem consultoria ambiental que o seu barramento está no PN1, ele fala o seguinte, não, vou pegar aqui do SF7, que não tem problema, que para o barramento fica melhor, né? Não dá, não funciona, tá? Tem que estar na mesma circunscrição, tem que ser. Alguma dúvida em relação a isso? São de São Paulo, o Aline. É o quê? Pegou de São Paulo? É. Aí é loucura. Gente, foi. E ele ainda tá me amolando até hoje. Ontem ele me mandou um e-mail perguntando, porque aí ele entrou com reconsideração. Porque eu arquivei por inconsistência, porque tava. Primeiro ele entrou com o modo de uso, o barramento sendo o modo de uso 3, ele entrou 4. A gente foi lá, viu que ele tinha pagado a taxa a mais, tudo, ajeitou. Aí fui analisar. Estação de São Paulo. E eu já vou te interromper. Nem precisaria, né? Não. Aí, assim, mas a gente ficou com dó, né? Porque aí entrou em contato com o pessoal lá de Belo Horizonte, eles autorizaram. Beleza, Eram mudou. dois, né? Hã? Eram dois. Era dois. Dois processos. Isso. Aí, beleza, fui analisar. Entrou com a estação de São Paulo. Falei, gente, o que esse povo tá arrumando, né? E o tanto de água, e tipo assim, um barramento colado no outro, captação muito alta nos dois. E eu jogava nas estações próximas do barramento, não passava, mas assim, tinha mês que nem zerado não passava. Eu falei, gente, esse trem tá muito errado. Aí arquivamos por inconsistência técnica, né? Aí beleza. Antes de publicar, foi naquela transição Solt-Cian. Aí antes de publicar, eles entraram com um novo estudo, não sei como que eles tiveram acesso aos despachos e viu que tinha sido arquivado por inconsistência técnica, mandaram um estudo, tudo de novo. Só que isso aí se torna uma nova análise, não enquadra, né? Ele mudou todo o processo, é um processo novo, né? Não tem Aí ontem ele me mandou um e-mail, Rebeca. Nem considera, eu nem consideraria, não teria nem manifestaria dentro do processo. Não, eu nem considerei. Aí eu peguei e cadastrei esses processos no SOLT, né? Como arquivamento. E ontem, eu nem comentei com você, Rebeca, ele me mandou e-mail, né? Perguntando se mesmo ele apresentando um novo estudo, não tinha como reconsiderar. Eu falei que não, que reconsideração... eu falei para ele que reconsideração, você entrava quando era erro de análise,
quando tinha acontecido alguma coisa, mandando uma nova documentação, era nova análise. Ele não tinha nem pagado uma taxa de reconsideração. Por quê? Porque não tinha nem sido publicada ainda. Aí ele me respondeu, eu peguei e expliquei direito no e-mail para ele, ele me respondeu pedindo meu número de telefone. Nem respondi mais. Gente, ele não tá entendendo o tamanho do erro dele. Não, ele não tá entendendo o tamanho da cagada que ele fez, gente. Esse processo de vocês é SEI, né? Processo Vocês SEI. têm que olhar, aqui a gente teve alguns problemas em relação a essas entradas assim muito esquisitas, é porque o acesso estava público. Então vocês têm que olhar como foi formalizado. Pois Tá? é. Então A aí gente o tem acesso. muito desse problema aqui, viu? Agora Tá deu uma muito. diminuída, assim, É. Só que É o o tipo problema de é que é o acesso. seguinte, essa questão dos acessos, a gente vai lá e disponibiliza o documento como acesso restrito para eles verem só a documentação, tipo, extrato, certificado e extrato, só. Só que o pessoal da formalização coloca eles com acesso total ao processo. E a gente não consegue tirar esse acesso. Porque restrito é para público externo, mas não é restrito para eles. Uhum, Você está entendendo? É restrito entendi. para terceiros. Mas aí, a hora que você vai Mas disponibilizar eles algum conseguem documento, ter você acesso. coloca lá que a pessoa pode olhar só certos documentos, né? No caso, a gente coloca certificado e extrato só. Só que o pessoal da formalização vai e libera o acesso total. Mas aí, Entendi. se ele é parte do processo, Ele né, tem como acesso. ele foi criado como público restringindo, ele vai É isso Só que mesmo. como a formalização que disponibilizou dessa forma, a gente não consegue alterar. Tirar o Entendi. acesso. Sim, sim, sim. A gente teve disso, agora não tem mais não, com a graça de Jesus, né? Não, aqui não adianta falar, não. O pessoal da formalização aqui é complicadinho. É, né? É. Sempre é. Então vamos lá, vamos seguir. Então aqui todo mundo lembra, nessa parte do Cian eu vou até pular, porque isso aí a gente está cansado até de saber, né? Continuando aqui, aí vocês vão lá depois de localizado, né, estação mais próxima ao ponto, dentro da mesma circunscrição hidrográfica, de preferência dentro do estado de Minas Gerais, né? Vocês vão fazer do jeito antigo, tá bem? Vão baixar aquela planilha de vazão, vão identificar ano a ano o que tem validade, o que não tem validade. Vocês podem ir lá naquele Siscar, olhar quais que foram os anos considerados através do Siscar, embora lá eles tenham eles validem estações com 4 meses, só 6 meses. Nesses casos, gente, por mim mesma, eu elimino o ano, tá? Para mim, se não tiver de janeiro a dezembro, eu elimino o ano, porque aqui para mim vai dar uma média diferente, tá? Depois vocês baixam essa planilha no Excel, vão lá, validam ano a ano, certo? Façam a média. Aí deixa eu ver aqui se eu consigo localizar o jeitinho que a gente fez. Só um minuto, tá? Que aqui é muita coisa. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir validar. Ver aqui. Peraí. Deixa eu ver que se eu deixei alguma aqui. Ou não, não deixei, gente. Ah, deixei. Depois que eu olhei a estação toda, identifiquei os anos hidrológicos que vão ser considerados, tal, a gente vem aqui no finalzinho dessa planilha e aí eu faço aquela igual a média, a parêntese de lá até lá e depois puxo até embaixo para a gente saber esses dados aqui da média, tá? Que a gente vai ter que copiar tudo para colocar lá naquela planilha que a gente está utilizando, tá bem? Nesta daqui, ó, nestes valores aqui. Ok?
Não, volta lá, Aline, pra eu ver uma coisa. Depois que, ó, vou de novo. Depois que a gente foi lá no SICAR, identificou os anos hidrológicos, limpamos a nossa planilha baixada pelo Excel, colocamos em ordem crescente do menor para o maior, ok? A gente fez a limpeza total, a gente tem que usar a média de cada mês do ano hidrológico que a gente está. Uhum, certo. Aí eu só venho aqui, ó, e faço uma formulazinha para não ter que toda hora. Aí eu venho aqui e coloco igual a média, parêntese, vou lá no primeiro dia, ó, venho aqui no primeiro dia, marco ele, 2 pontinhos, e vou lá no último dia e fecho a coisa e dou Enter. Certo. Tá? Depois que fizer isso, aí dá um Ctrl C aqui, ó, tuc, tuc, e cola até lá embaixo. Automaticamente ele vai fazer a média de todos os meses dos anos que a gente tiver selecionado, tá? É só para facilitar a nossa vida, né? Essas formulazinhas, né? Conseguiram entender? Depois copia isso aqui, beleza? Copiou. Vem aqui, colar especial, valores. Tá bem? Aí ele vai colar tudo aqui. Da mesma forma, aqui, né? É só vir aqui, copiar tudo, ir lá na nossa planilhazinha, vir aqui, colar especial, valores. Aí ele cola tudo também. Isso todo mundo entendeu, né? Oi, Raíssa. Não entendi muito bem, não, gente. Você tem que Então, fazer em cada estação? sim. Sim, apenas. Ô, Rebeca, eu acho que essa. Já coloquei a pastinha lá para a gente, à medida que ir fazendo, deixar salvo. Minha Isso, filha, eu vou te falar, eu tô achando bem complicadinho. não, mas isso, deixa eu te falar, Raíssa, você é nova no estado ou você já tem uns 15 anos Não, aqui? não, eu faço barramento tem mais de 2 anos, mas assim, né? Isso Mudou aqui muita a coisa. gente faz. Porque como a Porque gente já as usava as planilhas nossas estavam planilhas. prontas, né? Exatamente, eu nunca Entendeu? A inseri gente dados na planilha. vai fazer Deixa eu essas te falar. planilhas do zero lá. Deixa eu te falar. Eu tô baixando uma estação aqui, Aline, que eu vou Aham. inserir ela no Ciscar, só para você ajudar a gente a identificar os anos para excluir, para ficar mais claro. Deixa eu te falar. E, ó, É porque isso aqui Ah, para mim é fácil, porque a gente sempre fez assim, né? Depois que ficou mais fácil com o Ciscar. Porque aí a gente identificava um ano. Era um Não, a ano gente já pega as crítico. planilhas aqui, a gente já pega as planilhas prontas. Então a gente pronto. só joga os dados nas planilhas. Eu nunca inseri dados. Porque no Mas Ciscar, agora nem adianta, porque agora também são 10 anos, né? no mínimo. É, Então, assim, então, lá, a planilha que a gente usava, a mais recente, né? A gente só tinha que descobrir lá no Ciscar qual que era a vazão do evento, para a gente pegar e fazer a formulazinha e achar a vazão da estação, certo? Para a gente jogar naquela planilha, que aí ela ia ser ad eterno, e depois a gente tinha que descobrir só qual que era. Aí a gente baixava essa planilhazinha aqui e a gente só pegava o ano crítico para colocar na estação. Então já estava pronta, né? Então, assim, ela só poderia. Aí é atualização. Todo ano você deveria verificar para ver se ela estava atualizada, se o ano crítico permanecia o mesmo ou se ela tinha mudado. Por isso que era mais fácil. Hoje não é. A gente não está usando mais um ano, a gente está usando no mínimo 10. Aline, aí vai Eu acho pegar que os 10 anos mais críticos. Não, a gente vai pegar os anos da estação. E se forem 20 anos? Eu fiz com 43. Meu Deus, gente, mas aí. Fiz com 43. Você está entendendo? Então, assim, não dá trabalho, não, gente. É matemática, é só uma tabela de Excel, entendeu? O que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fazia antes. Vai pegar, vai baixar lá a série histórica lá no HidroWeb, beleza? MDB. Fez aquilo, você vai abrir o Ciscar, certo? Igual a gente fazia antes.
Abriu o ciscar, vai fazer do mesmo jeitinho. Vai fazer a mínima, não é isso? E lá na mínima já vai sair os anos que o ciscar considerou, eliminando aquele erro de 5%. Isso todo mundo lembra, porque todo mundo possivelmente fez alguma estação. Beleza? Depois que fez isso, você pode copiar os anos, você vai baixar essa tabelinha aqui, através do Excel, vai limpar a sua tabela. O que que é limpar? Os anos que não foram considerados no Siscap, você também não vai considerar. E eu, Aline, e acredito que o Giovanni também, a gente limpa os meses que não estão, os anos que não estão cheios. Então, se não tem 12 meses, eu limpo, tá? Se vieram só 4 meses, eu peguei no ano de 1984, acho que foi até dessa aqui mesmo. Vieram só 4 meses, eu limpei, eu não vou considerar 4 meses, tá? Eu quero um ano hidrológico, eu não quero 4 meses hidrológicos, eu quero um ano hidrológico, então eu considero os anos hidrológicos. Depois que a gente limpou isso tudo, colocou na ordem crescente, né? Colocar na ordem crescente é só você marcar da segunda linha até embaixo, vir aqui e colocar do mais antigo para o mais novo, pronto, tá? Isso estando feito, a gente vai fazer a média. Como que faz a média? É aquela formulazinha, igual, escreve média, abre parêntese, vai lá no primeiro dia, 2 pontinhos, e aí vai no último dia, tá bem? Parou de compartilhar, né? Eu vi. Não sei Aline, baixei aqui uma planilha, coloquei ela no Siscar. Aí eu vou compartilhar aqui para você ajudar a gente nessa parte do Siscar, que eu não entendi muito bem. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu parar de compartilhar a minha para você compartilhar a sua. Tá. Compartilhando. Aqui, ó, eu baixei essa estação, né? Primeiro eu conferi aqui. É uma estação que a gente costuma usar, então ela tem os... Uai, não é possível que eu apaguei o ano. Apagou. Volta aí, dá um Ctrl Z, vê se não vai voltar. Aí. Aí você tira essas linhas aí de cima, tira a estação, nível, esse trem pode tirar. Pronto, aí ficou esses dados aqui, ó. Então ela tem dados de 2025. Já bota em ordem crescente do mais antigo para o mais novo, para o mais recente. Marca a quinta linha, depois. Não. Você vai pegar a quinta linha lá no cantinho. Isso. Marca tudo para baixo agora. Acho que é aqui, né? É aí mesmo. Do menor para o maior. Não foi. É do menor, você clicou do maior. Eu coloquei no outro, mas não foi. Eu acho que tem que tirar essa primeira coluna ali, ó. Tira dessa estação aí. A primeira coluna da estação. Tira a coluna também. Tira a coluna. A coluna A. A coluna A. Aí. Você travando, então beleza.
Agora você marca só sem a vazão. Não marca a vazão lá em cima, não, que não vai dar certo. É só da data e dos números para baixo, ó. Do 1 do 3 de 25 para baixo. E aí vai até lá no outro cantinho, até o dia 31. Não, tem que marcar todos os números. Pronto. Ó, por exemplo, de cara aí eu já ia tirar o 1970, sem passar pelo SICAR. 73, né? Ó, Eu já tira, tiraria né? o 73. Entendeu? Porque você tem 9, 10, 11, 12. Isso não é ano hidrológico. Uhum. Beleza. 74. Aí você pode, se você quiser abrir lá o SICAR, pode abrir. Você já deve ter baixado essa planilha com o MDB, né? Já. Aqui. Aí aqui, ó, a primeira coisa é arquivo. Você já baixou, né? Arquivo, Já. MDB e Isso. tal. Aí pré-processamento. É. Primeira coisa, pré-processamento. Aí depois 5%. É. Ok. Aí agora é mínima. Tô achando que ele puxou outra. Puxou, ele já descartou. Eu tô achando que ele puxou outra, porque naquela nossa não tem 1952. Não. 6381. Ah, ele puxou outra. Ai, cadê, gente? Eu baixei também aqui. 130. Não foi essa que eu baixei, não. 381. 60, 38, 1. Baixa de novo e salva de novo. Vê se não tá aí nos seus baixados aí, nessa setinha. Ele tava aqui, mas não tá aparecendo lá. Você abriu lá no Axis, marcou vazões, tudo certinho. Ai, Volta lá no coisa, baixa de novo, vamos fazer de novo. Lá no. Aí, ó. Agora foi, ó, MDB. Vai estar nos downloads. agora foi certo. Já foi. 73. Aí agora aperta a mínima, né? Isso, esse íconezinho aí. Aí no evento aí vai ser esse 2,34, né? Que é o que a gente vai anotar para fazer o cálculo. E aí a gente vai procurar o mais próximo de 2,34. Não tem para cima, não? Esse aqui, 2001. Então é 2001. Se a gente fosse usar a nossa planilha antiga, a gente já saberia que 2001 era o nosso ano crítico. Uhum. Entendeu? Como a gente não vai usar, a gente vai olhar aí quais que são os anos considerados no SICAR. E aí a gente vai usar todos esses anos aqui? Todos os anos que ele usou. Ah, meu Deus. Misericórdia. Desse jeito.
Pega um papelzinho, anote, que vai ser maravilhoso. Tá. Entendeu? Aí vocês pegando vão esses pegar anos aí, que a gente tem nesses aqui no anos. Excel e vai na média que você falou aqui no A final. única coisa que eu faço, de repente o Sicar, ele vai ter aceitado o ano de 1973. Eu não aceito, tá? Eu não aceito. Eu acho que teve, que assim, foi Sim, pouca só 3 leitura, meses. Só 3 sabe? meses. Então, ele está considerando, eu já vi que ele considerou. 5. Essa parte aí, eu estava anotando que eu me perdi. Aí, então, essa parte a gente vai colar lá naquela planilha? Os anos aí, ele não, infelizmente, o Sicar não dá para copiar, tá, gente? Então, é anotação mesmo. Aí vai anotar os anos. Provavelmente ele vai, acho que lá no Excel tá 75, que começou 74, né? E usa todos? Todos que o Sicar identificar que tem que usar. Difícil, né? Mas é a vida. Difícil. Beleza, não. Então aqui tá ok. Então pode voltar para sua planilha. Aí pode voltar para a planilha. Ah, posso? Deixa eu ver aqui. Aline, mas vai ter que fazer isso só até as vazões sazonais estarem prontas, né? Não, gente, isso aí vocês vão fazer uma vez. Entendeu? Não vai fazer sempre. A gente vai fazer Não, eu digo assim, uma vez por quando já estação. Cada tiver... estação, Entendeu? Assim, vai dar trabalho, mas é só o primeiro trabalho, depois vai usar. Entendeu? Pelo menos assim, em um ano. Aí se vê que ano que vem modificou, só acrescenta o ano modificado. Entendeu? Não vai dar, é só nesse primeiro momento que vai dar um pouquinho de trabalho. Mas se Deus quiser, né, gente, vamos ter fé em Deus que isso vai ser por pouco tempo. Né? Porque isso não era para a gente estar fazendo, né? A gente está fazendo porque o sistema não consegue ler algumas informações ainda que isso deveria estar sendo feito pelo SOLT. Então vamos ter fé, né? Eu sei que é Ai, gente, complicado, mas vamos esse ter. Soulja é muito instável. Esse pouco tempo eu não acredito, não, viu? O que mais a gente tem que Sinceramente. Eu tenho, Nossa, não. assim, aqui a gente tem algumas considerações em relação ao SOLT, né? Eu acho assim que, de repente, para perfuração e poço tubular, dragagem, estrutura de barramento, até tranquilo, sabe? Mas para outras coisas eu acho assim que poderia ter aguardado um pouco mais, ter amadurecido a ideia. Vamos colocar assim, Eu acho que né? o poço e a perfuração flui bem, né? Até a captação direta, do jeito que a gente está fazendo a análise, eu tô achando que está fluindo bem, por mais que eu acho que mais Amiga, lá deixa para eu te frente vai falar. dar uma, né? Eu Vai dar não uns acho conflitos que a aí, mas captação assim, tá fluindo bem, não. Porque, assim, o meu problema assim, não era traçar área de drenagem, meu problema era olhar o usuário de montagem jusante, que era o não, grande com problema. certeza, que é o mais chato, né? Mas, assim, né, por mais que tenha esse problema, eu, por exemplo, eu tô achando, assim, a captação direta, uma vez que eu vi o treinamento, eu entendi, tô fazendo e tá ótimo. Agora, barramento parece que não tá entrando na minha cabeça, não, gente. Mas é porque vocês ainda não estão trabalhando com outorga sazonal, né? Depois a gente conversa, Não, tá? eu peguei algumas diretas de sazonal já. Aí é Eu mais até difícil. fiz uma tabela aqui para a gente trabalhar com outorga sazonal, porque eu falei, não sou obrigada, A entendeu? questão de vocês é porque na área de vocês é só sazonal, né? Quer A nossa ver? quase não é, né? Então, assim, Aqui a pra gente aqui a captação direta não tá tão complexa, né? Mas o barramento eu acho que é por essa questão que a gente já pegava as planilhas com os dados inseridos. Então, assim, a gente só jogava, então facilitava muito, né? Agora essa questão de tem vocês muito estão vendo, procedimento, né? vocês estão vendo isso aqui, essa planilhinha Sim. do Excel? Eu montei isso aqui para a gente ter uma ideia do que a gente está trabalhando na captação direta. Porque eu não estava, assim, eu conseguia ver, mas eu não conseguia identificar depois, porque como a gente tem que traçar os usuários de montante e jusante fora, né? Aquele comprometimento do SOLT é em relação a 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos de uso insignificante, que ele conseguiu cadastrar a partir do momento que o SOLT saiu.
mas todos os outros estão via Cian. Então, assim, eu estava tendo dificuldade de conseguir enxergar, sabe? Então, eu montei isso aí, para mim, ficou claro agora. Agora eu faço tudo tranquilo. Vamos Esses voltar para o valores de barramento. referência, você está pegando ideia? Referência de montante jusante? É? O IDE e o SOLT estão falando a mesma coisa. Eu fiz o comparativo já, Isso aqui é tá? a vazão, que é 710? O quê? De cada mês? Essas Sim. referências? Uhum. É porque o meu ponto é um córrego grandão, sabe? Então aí deu bastante vazão, né? Aí vamos voltar aqui. Aí depois que fez lá aquela leitura no SICAR, identificou todos os anos, vai lá na nossa planilhazinha do Excel, né? Faz a limpeza, aquela limpeza que eu falei, e faz a média lá naquela última coluna, tá certo? Isso aí a gente já entendeu. Copia as datas, colar especial, valores, cola as datas, depois faz o mesmo com a média, tá bem? Aí vamos prosseguir. A evaporação, a gente pode pegar, se vocês tiverem já essa estação, vocês podem ir lá na estação que vocês já tinham e colar os dados da evaporação, porque não vai ter modificação significativa, né? Se for um barramento pequeno, verifica se usa ou não a evaporação, porque se for muito pequeno, não, não, não vale a pena usar, né? O barramento não vai ter perda significativa, tá bem? O que seria um muito pequeno? Ah, por exemplo, 3 hectares para mim é muito pequeno. Se a gente fizer a comparação um de 30 e um de 3, o de 3 não vai ter perda de evaporação significativa para a gente considerar. Tem barramento aí de 0,9, 0,1 hectare. Entendeu? Muito pequeno para considerar a evaporação. A gente costuma considerar só em barramento Mark 5, né? É, normalmente sim, sabe? Então, a evaporação, vocês vão lá nas estações que vocês já tiverem feito, tá? E cola esses dados. Ou então entra lá naquele New Lock Clean, coloca a coordenada, igual a gente sempre faz, tá? Os dados da captação, quando tiver, insere. Quando não tiver, não insere. Beleza? Ah, mas é a vida, né? A gente pode fazer uma simulação de assim, para a gente entender que futuramente ele só vai conseguir fazer tal vazão com tempo de captação X, tantos dias por mês. Mas isso é uma coisa interna para a gente usar, para a gente mais ou menos saber como que vai funcionar isso, porque a gente futuramente, quando ele entrar com essa captação e falar qual que é a portaria, eu salvo todas as minhas simulações com um númerozinho, certo? Eu não coloco a publicação, mas assim, eu sei o usuário. Então, na hora que ele entrar, eu posso vir aqui buscar os dados da minha análise e olhar a simulação que eu já fiz para ele, Isso certo? se ela voltar para você, né? Pra não cair em outra analista, né? Aí ele pega, ele me pede, fala assim, Aline, você tem? Eu tenho, Ah, eu acabo entendi. passando, a gente conversa assim, aí vocês também devem ter essa conversa, né? Tipo assim, ô Larissa, você que fez essa análise aí, me passa tal É, coisa. mais ou menos, Aline, mais ou menos. Tem uns que é meio complicado aqui. É, né? É. Então a gente faz com base no que a gente pode, né? Então, infelizmente, gostaria que fosse igual aqui, que aqui a gente é bem tranquilo. Não, aqui tem umas divergênciazinhas pequenas. Ah, não Mas é adianta, normal de toda gente. equipe, né? Ah, gente, não dá para concordar sempre. Então, aqui, os dados a gente coloca quando for o caso, quando ele tiver mandado. Eu já peguei casos em que não foi colocado nada de captação, então a gente zera aqui tudo, tá bem? Quando eles mandam alguma projeção de captação, no caso, neste que a gente abriu aqui, no meu caso do Solt, ele colocou uma projeção de 150, vocês lembram? De 135 mil metros cúbicos. Lembra? Eu falei 150, mas 150 é vazão efluente, né?
tá bom? Aqui a própria planilha, ela já meio que define os valores de volume captado, tá bem? Que ele vai fazer jus quando for o caso. E aqui é que entra as informações que a gente precisa de inserir. Tudo que está verde, quem insere somos nós, tá bem? Quando vazão sazonal, a gente vai ter uma vazão por mês. Ela é diferente, tá bem? Esses dados a gente consegue lá no SOLT ou no IDE, tá bem? Então, aqui para mim foram esses valores. Quando não for Aline, vazão sazonal, vocês colocam a vazão anual, de cima a baixo. só uma Fala, Raíssa. duvidazinha. Você tá conferindo sempre ou você tá confiando na vazão do Solt? Não, eu confiro quando o IDE, eu faço as duas leituras. Então, você faz sempre, né? Sempre, sempre. Mas Ah, elas porque o bateram. Solt tá tendo. Tá batendo, mas o Solt tá dando uns arredondamentozinhos, né? Não, ele dá. Mas isso Então, é muito assim, pequenininho, são as últimas casas. É porque ele não lê 4 casas, ele lê só 2 depois da vírgula. Uhum. Entendeu? Mas é Aí tá muito pouquinha acontecendo. coisa. É, muita pouquinha coisa. Não, Tá sabe? É porque acontecendo aqui, tipo assim, até de vazão mesmo, não só do IDE, mas de vazão. Às vezes a pessoa pede 9,5, tá arredondando para 10. Aí a gente coloca condicionante e a pessoa. Aí depois, na hora de sair o certificado, sai o certificado com 9,5 e a gente pediu condicionante. Então, assim, tá tendo esses conflitozinhos. Mas eu também tô sempre conferindo, eu tô olhando os dois, eu não tô é, confiando só na do IDE, não. Só na é, do SOLT, não. Tô olhando sempre IDE. é bom conferir, sabe? Porque se Uhum. achar que faz parte, que precisa, aqui o próprio Excel acaba arredondando, dependendo se eles colocaram um segredo e a gente não consegue formatar para colocar Uhum. mais vírgulas depois, né? Mais casas depois da vírgula. Aí Uhum. Aí normalmente o Excel arredonda. mesmo também já arredonda, tá? Uhum. Então eu acho assim, para barramento é muito pouco, para captação direta, de repente, isso vai ter mais significância do Tem que para mais. barramento, Isso. tá? Uhum. Certo. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei 100% em tudo. Ah, por quê? Porque ele vai implantar. Lembra daquela discussão que a gente teve lá no início? Barramento que vai implantar, para ele não ter impacto negativo na bacia, para mim é 100%, tá? Ah, e vou considerar todo mundo que está a montante dele. O montante, eu já tinha até conversado com a Larissa, né? No mesmo. Antigamente eu vinha aqui e descrevia cada ponto de captação que eu achava montante. Se o cara, vamos supor, Larissa está captando 60 litros, 10 horas por dia, todos os dias do ano. Eu vinha aqui e colocava Larissa, 60 dias, 10 horas por dia, todos os dias do ano. Aí depois, Thaís está captando 20 litros, 5 horas por dia, 15 dias por ano. Eu vinha e descrevia. Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, no mesmo curso que nos orientou, falou o seguinte: você tem que fazer o somatório da vazão do montante, dividir por 24 horas, certo? Dividiu por 24 horas, você vai inserir aqui montante, a vazão depois desse somatório dividido por 24 horas por dia, todos os dias do ano. Por quê? Porque o CIAM entende desta forma. Tá certo? Quando a gente for trabalhar já com as vazões outorgadas sazonais, futuramente, e aí acredito eu que a gente já não vai ter que fazer essa conta manualmente aqui no Excel, então o próprio sistema ele já vai adotar as regras da sazonalidade, tá bom? Mas enquanto isso não acontecer e a gente tiver que fazer a leitura do montante lá no CIAM, a gente vai fazer da forma que foi nos orientado em Belo Horizonte, tá bem? Alguma dúvida? Acho que não, né? Todo mundo já fazia assim. E aqui, voltando, quando é barramento a ser implantado, 100% não tem discussão. A pessoa vai ter que adequar a captação dela, caso esse 100% não tenha dado ok aqui em tudo, ó, nesse azulzinho. Esse azul ok, ele sai sozinho. Eu vou mudar aqui, vamos ver aqui, ó.
Tá vendo? Se eu tivesse colocado 300% ali no mês de abril, ele já me fala o seguinte, refazer a simulação. Tá? Porque ele fala o seguinte, meu barramento não aguenta esses 300%. Ok? E refazer a simulação em barramento implantado é o seguinte, se eu preciso que esse barramento seja de 300, eu vou rever a captação dele, tá? Tempo de captação, dia de captação, até a vazão, se for o caso. Oi, Larissa. Por exemplo, se for um caso que ele não é um barramento não construído, ele não colocou a captação provável, né? Tipo assim, tudo zerado. E mesmo assim ele não está passando com 100%. O que a gente faria nesse caso? Ele não está passando? Alguma coisa está errada, porque tem que estar passando. Não existe. Se você não colocou dado de captação, não está passando com 100%, tem algum valor que está errado aí na sua conta. Pode refazer. De repente, até a planilha pode estar corrompida. Tá? Então, normalmente, quando acontece isso, eu fecho o que eu estou fazendo, não salvo nem e começo do zero. Alguma coisa está errada. Tá? Aí eu vou voltar aqui. Então, caso dê aquela mensagem em vermelho, a gente, no barramento implantado, com a captação que ele está solicitando, às vezes a gente tem que rever. Ontem mesmo eu estava fazendo uma vazão sazonal, barramento com vazão sazonal numa DAC, de barramento que está implantado, mas ele não está regularizado, tá? Então, eu não coloquei nem 100%, eu coloquei 50%, mesmo assim com os dados da captação que nos foram encaminhadas para deferimento, não passa, tá? Então, eu tentei mexer em tempo de captação, não passou, mesmo com 50%. Dias de captação, eu não gosto muito de mexer em dias de captação, não, prefiro mexer no tempo de captação, tá? Que ele impacta menos. Não passou. Então, eu já tive que ser drástica. Aí eu já baixei e reduzi pela metade a captação. Como é uma captação que não deveria estar implantada, e se ele vier falar, mas eu já estava implantado, não deveria, eu vou autuar. Se ele vier com essa discussão, ele vai receber uma autuação, porque ele não poderia ter implantado antes da outorga. Tá certo? Então, não tem discussão. Tá? Barramento que precisa de fazer seu primeiro momento de regularização, não tem discussão, mesmo ele estando implantado. Ok? Barramentos que já estejam implantados e que a gente consiga identificar a vazão que ele já, de repente... Porque agora a gente vai começar a fazer as renovações também aqui pelo SOLT, né? Vai ter que colocar os dados no SOLT. Então, a gente olha no mês crítico. Então, ó, aqui para mim, com as vazões sazonais, o meu mês mais crítico é outubro. Tá vendo? Então, eu iria na condição de uso que foi outorgado anteriormente e olharia lá, identificaria qual que foi a porcentagem equivalente a 0,006. De repente, para ele era 100%. Vai ser sucesso, a gente coloca 100% em tudo. Entendeu? Aí a gente vai olhar o ano mais crítico, porque como a gente usava ano crítico e não usava vazão sazonal, a gente vai ver se o ano que foi utilizado na nossa simulação passada vai bater com a vazão crítica que a gente estabeleceu agora. Conseguiram entender? Se for 50%, se a gente colocou, ou o nosso colega que analisou, falou o seguinte, era 3 litros só, a gente vai vir aqui e vai colocar 50%. Tá? Isso não significa, gente, que os outros meses não possam ser 100. Aí vocês vão fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Jackson, né? Eu e o Giovanni, falando, mas como que ele vai fazer? Porque agora vai ser mensal. Aí, sabe o que o Jackson falou? Não sei, ele que se vira. Entendeu? E assim, eu não vou discutir isso. Eu acho complicado porque você faz. Mas assim, complicado como? Vamos lá. Todo barramento que a gente vai, ou quase todo, tem uma válvula.
tem o volante, não é? Então não tem discussão. Mas acreditar que, ai, começou, fechou tudo. Nossa, eu vou lá, fechar. Não tem, a gente não vai ter essa discussão. Ele vai ter que, como ele já tem aquela válvula de controle da descarga de fundo, e se esse projeto de irrigação foi feito com base no projeto mesmo do barramento, então ele tem que ter essa válvula da descarga de fundo, ela tem que ter sido projetada para o mês mais cheio, não para o mês mais vazio. Então, se ele abrir tudo, ele tem que atingir a vazão mais alta. Não é isso? Então, assim, não tem discussão, tá? Ele que vai ter que adequar o usuário e a consultoria ambiental que vão fazer as adequações. De que jeito? Não sei, a engenharia está aí para isso, né? A gente é analista ambiental. Tá bom? Aí depois que fez toda essa leitura do barramento, a gente tem vindo aqui, pelo menos nós da URGA aqui Noroeste, a gente vem aqui, copia essa primeira simulação aqui, e a gente copia essa parte aqui, ó, tá? Para colocar lá na parte do parecer técnico. Lá no SOLT mesmo, tá, gente? Para a pessoa ter noção de o fluxo residual dela, qual que vai ser identificado. Como isso pode não sair da maneira que eu quero que isso seja mentalizado, internalizado pela pessoa. Entendeu? Aí vamos voltar lá no SOLT, né? Então, verificado toda essa parte, a gente viu que com a vazão de 100%, lembra? Na simulação, com a vazão de 100%, utilizando as vazões sazonais. Vamos fingir que é o mesmo processo, tá, gente? Aí a gente volta aqui no SOLT. A gente fez a simulação lá no Excel, certo? Nessa planilha, e a gente identificou qual que é a porcentagem que consegue em cima da vazão efluente, tá? Desculpa, vazão afluente, gente. Então, olha bem, ele já estava me falando que ele consegue 150 e 150. Então, a gente vai para passar para frente. Quando a gente chega aqui, ó, a gente vê que, vamos fingir, tá? Que é o mesmo processo. Ele falou aqui, ó, o usuário nos falou 150, só que a gente usou as vazões sazonais, ele usou vazão anual, tá certo? A gente usou as vazões sazonais e a gente viu que ele aguenta regularizar 100% da vazão sazonal. A gente vem aqui, em vez de acatar o que o usuário nos disse de vazão afluente e vazão efluente, a gente vem aqui, vai marcar analista, certo? Vai clicar nesse coisinha aqui, ó, lapisinho amarelo, e vamos colocar, porque a nossa planilha indicou que era 100%. Que o barramento dele aguenta 100%. Tá certo? Depois que a gente colocar 100%, a gente vai validar aqui a nossa informação. Então, a vazão afluente e a vazão efluente, quem definiu foi nós. Ele colocou vazão anual, a gente está usando vazão sazonal. Agora, se o de vocês for vazão anual, tudo lá naquela planilha do Excel, de cima a baixo, a mesma vazão. E aí depois vocês vêm aqui e identificam se o usuário colocou 70, 50, 80, e se lá o de vocês passou com 100, vocês vêm aqui, analista, edita 100%. Tá? Depois que editou isso aqui, eu vou colocar aqui assim, a gente vem aqui, eu não gosto de usar hectômetro por metro, hectômetro cúbico não, eu gosto de metro cúbico mesmo, tá, gente? Eu não uso do usuário, tá? Eu uso a vazão do sistema. A gente usou vazão sazonal, a gente acatou o nosso sistema, depois a gente foi na nossa vazão
efluente a gente foi de nós, analistas, então a gente vai usar vazão afluente do sistema. Aí vocês, não sei se vocês vão ter a mesma dúvida que a gente teve, não. Falou, mas a vazão afluente está diferente da vazão sazonal. Aqui é vazão média de longo termo, tá? Só aqui. Só nesse primeiro aqui, vazão afluente, tá vendo? Quem fez o sistema fez vazão média de longo termo. Não vai ter muita diferença não, tá, gente? Com a vazão sazonal e tal, é só uma medida diferente. Mas para o barramento vai ser melhor, tá? Então, o sistema aqui, a gente marca sistema, porque a gente usou a vazão do sistema, certo? Agora, se é de vocês casar com a do usuário, bota o usuário. Se a vazão que vocês fizerem o diagnóstico de vocês for vazão, for 150 e estiver casando com a informação de vocês e o usuário, tanto faz vocês usarem de vocês ou do usuário, tá? Do sistema do usuário. Aqui, sistema. E aqui, a vazão residual, quando a gente chega aqui e já marca na nossa cronologia de captação, a gente já identifica que vai ser de acordo com o jeito de análise definido pelo analista, automaticamente esse volume residual ele já muda para analista. Tá? Se lá em cima tiver sistema, aqui vai estar sistema. Se lá em cima tiver usuário, aqui acho que muda para o usuário, não sei. Mas normalmente a gente está usando analista aqui. Então, nessa vazão residual da analista, ele vai pegar os dados que a gente colocou lá em cima de 100% e vai jogar para cá. Tá bom? O que está verdinho é o volume final que a gente está considerando. Então, está positivo. Se tiver vermelhinho, ele vai falar o seguinte, neste mês não tem jeito. Tá? Aí a gente tem que voltar lá na nossa planilha, verificar o que está acontecendo, de repente olhar que, de repente, neste mês ele não vai poder realizar a captação. Vocês estão vendo que aqui tem, ó, volume de captação estimado. Então, aqui ele já está considerando uma captação dentro desse barramento. Quando ele não tiver colocado, aí futuramente a gente vai fazer essa leitura, tá bom? Mas aqui ele já está estimando, então ele está falando, e essa análise aqui no SOLT está falando o seguinte, beleza, está dando tudo certo por enquanto. Tá, esse barramento com 100% da vazão sazonal, com esse volume de captação, ele ainda vai ter até vertimento. Entendeu? A gente vai ter água a mais até. Salva a análise. Beleza? Na hora que salvar a análise, vai vir essa confirmação aqui, certo? Eu vou salvar, mas essa aqui não tem nada a ver com a minha análise. Essa vazão residual escolhida foi a do analista? Você tem certeza? Óbvio, né, que eu vou ter certeza. Aí eu vou confirmar e salvar. Beleza? Aqui deu alguma coisinha, porque eu devo ter esquecido de salvar alguma coisa. Espera aí. Deixa eu ver o que foi. Foi aqui embaixo, ó. Se tiver alguma consideração, eu tive considerações em barramento, por exemplo, assim, a vazão captada, sabe? Mesmo eu validando, eu coloquei o seguinte, ó. Quando da formalização do processo de captação, o mesmo deverá verificar os meses de outubro e novembro, que o volume solicitado não será compatível ao que o barramento tem, sabe? Mas isso é para ele entender que nesses meses ele tem que estar ligado, tá? Aí confirma, salva, deu aprovado, a gente vai aqui para o parecer técnico, se tiver alguma informação complementar, nesse caso aqui, eu vou ter informação complementar. Eu vou marcar aqui para mandar para ele poder me mandar a anuência. Lembra que lá no início eu falei, eu preciso da anuência dele? Então, se for o caso, você manda, tá? Agora, se tivermos problemas de ordem técnica, tá bem? Não esqueçam que a gente tem que reprovar aqui na finalidade e tem que reprovar no modo de uso, que senão não abre para o usuário. Tá bem? Não pode estar aprovada a situação
nem na finalidade, nem no modo de uso. Tem que estar reprovado os dois. Isso vocês já sabiam, né? Vocês já devem ter feito encaminhamento de informação complementar, né? Então, vamos lá. Aqui, se fosse o parecer técnico, tá? Só para abrir o parecer técnico aqui para gente. Aí vocês vão fazer a leitura para ver se ele é pequeno, médio ou grande. A normativa normalmente é 0,7, que a gente se baseia para fazer o porte do barramento, né? A descrição, normalmente a gente coloca, sabe, alguma descriçãozinha do barramento, da localização, tal, e aí eu identifico também, né? Foi analisado os usuários, a montante deste barramento, eu não coloco a tabelinha dos usuários, eu só descrevo, foi localizado 3 usos insignificantes e 2 outorgas de captação direta, portaria tal e tal, sabe? Somente para descritivo, porque aí eu considerei lá na nossa planilha do Excel, tá bem? Colo aquelas 2 figuras e sigo a vida, entendeu? Sigo a vida. Se ele apresentou estudo hidrogeológico, eu identifico que sim, foi considerado na análise, sim, e escrevo algo que foi utilizado no detalhamento desse estudo. Se não foi, é não e ponto. Aqui está todas as informações que a gente rodou lá no modo de uso, certo? Sem nenhuma justificativa, sem nenhum comentário adicional. As considerações aqui e as condicionantes, gente, eu fiz uma cola. Eu posso até disponibilizar para vocês, porque eu não lembro, sempre eu esqueço, sabe? Se tem que enviar para o CBH ou não, né? Se tiver a montante de consumo humano, né? Uma Copasa da vida, aí vocês fazem a análise, vê se realmente está impactando, se vai impactar, manda para o comitê, né? Porque aí fica para grande porte. Validade, a duração, como é uma estrutura, colocar 20 anos, 35, aí fica a critério de vocês, tá? Se quiser também colocar só 10, coloca só 10. E finaliza o processo. Então, basicamente é isso, gente. Não temos mais muito a adicionar na análise, não. Eu acho que assim, o principal é a gente verificar aqui no modo de uso, né? Essa questão aqui, ó, depois de ter rodado a simulação lá através do Excel, que vai ser aqui o nosso preenchimento, se vai ser 50%, se vai ser 70%, se vai a porcentagem compatível que a gente rodou lá na nossa planilha do Excel, e o resto é automático, sabe? Não tem muito mais acrescentado que isso, não. No início dá um trabalhinho, mas depois vai ficando automático, a gente vai pegando jeito, sabe? Eu fiz uma colinha, posso disponibilizar, sabe, assim, do que tem que ser feito, em qual momento que tem que ser feito, o que tem que ser Eu acho que observado. Aline, eu tá iria assustando, pedir, é isso. eu iria pedir esse passo a passo, e assim, acho que a grande questão, né, é construir essas planilhas das estações, que a Sim, gente já tinha elas aqui, então à medida que as análises forem sendo feitas, né, que essas estações que a gente já fica ali com as planilhas com as estações, acho que vai vai fluindo, ficar né? fácil, vai A ficando primeira, fácil. a questão, eu acho que eu vejo aqui como mais trabalhosa é construir essa planilha com as É, estações. sim, sim, é isso mesmo, Rebeca, entendeu? Lá no o Solt, ele é bem intuitivo, então assim, não tem muita coisa. Seriam coisas que a gente já olharia normalmente no processo, não tem segredo, né? São coisas que a gente já tem isso memorizado. Então, é só mesmo nesse momento aqui da análise técnica, da vazão possível que efluente, que a gente tem que estar mais atento, né? Ao que a gente fez fora do SOLT, tem que estar compatível ao que a gente vai definir aqui no SOLT, para não ter um evento futuro da gente não se recordar.
Entendeu? O resto é preenchimento. Aí eu acho que é mesmo de ordem técnica, né? Se quer colocar a listagem de usuários, igual a gente fazia lá no SEI, que a gente colocava aquela tabelinha, tirava o nome dos usuários para quem quisesse fazer essa compatibilização, de repente não concordou com o que está descrito no parecer técnico. Assim, só se for muito usuário, para eu ter que ficar descrevendo um a um. Agora, se for meia dúzia, eu prefiro só colocar assim, foram considerados 6 outorgas, e colocar o número das portarias, sabe? Uhum. Mas isso é bem básico, não é para colocar muita informação, é apenas para colocar as informações pertinentes à análise realizada ali, sabe? É para ser fácil, né? É, Mas eu acho assim, que agora se eu acho for. que o que assustou foram esses dados das estações. Mas Ah, com vamos certeza. começar a fazer, até te agradecer a disponibilidade, né? E se você puder, então, disponibilizar esses materiais, assim, para auxiliar. Tá, não, eu mando para a Larissa, ela disponibiliza depois para vocês. Tá combinado. Aí, se as meninas quiserem tirar alguma dúvida também. É rápido, gente, que eu tenho que levar meu carro para Pois é. revisão. Não, só Vocês têm mais. agradecer mesmo, Aline, por você ter disponibilizado o tempo. Assim, eu fiquei meio perdida, mas a Larissa entendeu melhor, aí a gente vai trocando a ideia aqui e vai dar certo. Acho que a dúvida Vai sim, maior é a mas no questão de início, no montar as início, estações. mas no início é chatinho, mas depois É, você vai fazer umas duas assim, isso vai memorizar, é. entendeu? Eu E acho que é depois que porque, fizer como a gente não pegava, já tinha as estações prontas, isso é novo pra gente. Então, pode assim, ser. eu fiquei meio atordoada com essa questão aí, mas Não, pode ser isso sim, mas você vai ver, depois que você fizer a primeira, você vai, assim, igual eu falei, eu sou analógica, então eu vou anotando tudo que eu faço para eu uhum, poder memorizar, tentar memorizar um pouco, e aquilo que eu não uhum, memorizei, eu pego a cola, sabe? Eu uhum. faço a É, eu também cola. gosto de anotar muitas coisas à medida que eu vou fazendo. Aham. Eu tenho um caderninho aqui só de coisa do Igão, anotado. Não, e qualquer dúvida também manda um zap que eu respondo. Eu agradeço, porque eu acho que vamos precisar. Aline, muito obrigada, viu, Por por nada, ter o tá? seu tempo em ajudar a gente, esclareceu muito nossas dúvidas. Agora vai dar certo. Vai Nossos sim, barramentos. vai sim, se Deus quiser. Então, Obrigada, um então. abraço para vocês, tá, meninas? Outro. Tchau, abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.